milagres de riquezas pelo poder das palavras. Você alguma vez já pensou no poder maravilhoso das palavras? Pensar é falar. Seu pensamento é a sua palavra. A Bíblia diz o seguinte: a palavra proferida a seu tempo é como maçãs de ouro em cestos de prata. Provérbios 25:11. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16:24. Suas palavras são agradáveis de ouvir. Ao dizer: não consigo melhorar. É impossível. Já estou muito velho. Que possibilidades tenho de ficar rico? Ela pode, mas eu não posso. Não tenho dinheiro, não posso comprar isto ou aquilo. Já tentei, mas não adianta. Você não está usando palavras construtivas, que o revigorem ou inspirem. E mais ainda, aquilo que se traduz em palavras vem na realidade a se manifestar. As palavras que se dizem devem ser agradáveis para os ossos, o que significa que, ao falar, a pessoa deve estimular-se, ficar feliz. A palavra ossos simboliza apoio, simetria. Suas palavras devem fortalecer e animar você. Decida agora e diga com convicção: de agora em diante, as palavras que eu proferi serão sempre de inspiração, de estímulo, de fortalecimento, de agradecimento e de animação para todas as pessoas e para mim mesmo. Como as palavras são realmente muito poderosas, é importante dizer-se a coisa certa no momento correto e, mais ainda, certificar-se de que as palavras são, em todas as ocasiões, doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. O Dr. Phineas Parkhurst-King, do estado do Maine, ressaltou há mais de 100 anos que o homem primitivo procurava comunicar suas esperanças, aspirações, preferências, antipatias, receios e anseios. Seu desejo intenso de comunicação desses sentimentos e pensamentos eram para com os outros homens. A primeira manifestação desse fato verificou-se através de grunhidos e gemidos, resultando finalmente na formação de palavras elementares que serviram de base ao seu vocabulário, cujo desenvolvimento se processava de acordo com a sua evolução espiritual e mental. Como decorrência a essa sua capacidade de articular pensamentos e sentimentos surgiu, finalmente, a palavra impressa, a máquina de escrever e a própria imprensa, assim como uma gama interminável de invenções visando a propagação do conhecimento, sob a forma de palavras, por todo o mundo. Marconi decidiu enviar a palavra ao redor do mundo, sendo considerado demente por seus parentes e internado, durante certo tempo, em um hospício. Sua ideia, não obstante, proporcionou uma nova dimensão à comunicação, reduzindo o tempo e o espaço e permitindo que, hoje em dia, se fale pelo telefone com pessoas que vivem do outro lado da Terra. Adquira desde logo consciência das maravilhas da palavra e de como utilizá-la para exaltar, beneficiar e inspirar todos aqueles com quem você se comunica. Palavra e autoridade. O poder da palavra é maior que o das bombas atômicas ou das armas termonucleares, pela simples razão de que compete à palavra a decisão de emprego ou não dessas armas. A palavra pode ser usada para ordenar o emprego da energia atômica na propulsão de um navio ou na devastação de uma cidade ou de uma nação. Salomão disse: a língua dos sábios produz a cura. Provérbios 12:18, e também: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Eis aí exemplos de como usar a palavra com autoridade. Dei conhecimento dessas citações a um homem que estava hospitalizado com um problema cardíaco, passando ele a dizer para si próprio, durante a maior parte do dia: estou bem de saúde. Deus é a minha saúde. Para surpresa do seu cardiologista, sua recuperação foi das mais notáveis e um novo eletrocardiograma mostrou que seu coração estava absolutamente normal. Ele fez uso da palavra com autoridade e convicção, impressionando seu subconsciente que, por sua vez, reagiu de forma correspondente. Disse-me ele: saúde é riqueza. Posso agora voltar para minha família e para o trabalho, que precisam de mim, e terminar de educar os meus filhos. Palavra e riqueza.
Certa vez entrevistei um homem de negócios que me disse que o segredo da sua prosperidade e do seu sucesso no mundo dos negócios residia na compreensão constante da verdade existente nas seguintes palavras: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6:64. E acrescentou: minha riqueza e minhas benesses foram produzidas por essas palavras e pela maneira como as pronunciava. Eu punha todo o meu sentimento, espírito, nessas palavras, pois sabia ser ele a manifestação real do espírito existente nas mesmas, espírito esse que lhes dava força criadora. Esse homem veio a realizar grandes coisas no mundo dos negócios e demonstrou a si próprio que a riqueza decorrente da palavra certa proferida da forma correta. A autoridade da palavra. Um corretor de imóveis confidenciou-me o segredo da sua capacidade de controlar e de comandar o seu subconsciente. Suas palavras de comando eram as seguintes: minhas palavras curam, aceleram, vitalizam, fazem prosperar, satisfazem e tornam ricos todos aqueles com os quais estabeleço contato ou negócio. Sua atitude mental era de que, quanto mais vida, amor, bondade e riqueza transmitisse aos outros, mais viria a possuir. As cataratas da Niágara são poderosas porque as águas se lançam livremente no espaço. Esse corretor teve muito sucesso e ficou imensamente popular, por acreditar que tudo o que se deseja firmemente se recebe, conforme prega a Bíblia. Farás decretos que serão bem-sucedidos e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22:28. A palavra e a carne. Procurei certa vez ajudar um homem que sofrera problemas financeiros e que vivia constantemente dizendo: se eu conseguisse pôr as mãos em algum dinheiro, tudo estaria bem. Expliquei-lhe que era responsável por toda palavra inconsequente que pronunciasse, pois seu subconsciente fixava literalmente tudo o que dizia. Suas mãos estavam constantemente tremendo e as palavras que usava indicavam dúvida e ansiedade, o que o mantinha em situação financeiramente desfavorável. Decidiu então utilizar o poder transformador da palavra viva, fazendo-a transformar-se em carne, isto é, fazendo-a manifestar-se, concretizar-se. Dizia ele frequentemente: desejo riquezas e sucesso e sei que essas palavras sensibilizam o meu subconsciente, pois as pronuncio com convicção e sinceridade. Sinto-me financeiramente seguro e tenho em minhas mãos todo o dinheiro de que necessito, pelo que lhe dou graças. Em pouco tempo a crise estava superada, inclusive financeiramente. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. João 1:14. A palavra produz maravilhas. A ideia fielmente mantida em sua mente e em seu coração se transforma em carne, de acordo com a qualidade e a natureza das suas palavras. A palavra é o elemento mental de produção das imagens não somente em nosso ser, mas também em nosso meio ambiente, em nossos relacionamentos e em nossos negócios. A doutora Olive Gaze, associada a minha, usa constantemente o poder da palavra para o enriquecimento de outras pessoas, afirmando verbalmente, o que significa fixar na mente aquilo de bom que as pessoas desejam. Quando alguém necessita de recursos ou mesmo de dinheiro, ela afirma por eles, várias vezes durante o dia: Deus é rico. Mary é filha de Deus e também será rica. Assim seja. Este método simples produz resultados proveitosos para todos aqueles que a procuram. Essas palavras têm produzido maravilhas na vida de muitas pessoas. Palavras milagrosas. Jesus, junto ao túmulo de Lázaro, fez um milagre, determinando em voz alta: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o resultado apareceu, para saudar seu irmão e seu amigo, Jesus, que lhe falara com autoridade. Ele lhes falava como quem tinha autoridade. Mateus 7:29. Deixe-se arrebatar e fascinar pelo poder de suas palavras. Nunca use palavras de significado negativo, tais como carência, limitação, discórdia ou necessidade. Ao invés disso, comece a criar alma e ambiente novos, assim como também riquezas mentais e materiais pela transformação de suas palavras de comando.
Afirme ousadamente: riqueza, saúde, sucesso, manifestem-se. Assim procedendo, você experimentará a alegria da oração satisfeita. Palavras atraem clientes. As pessoas que assistiram à minha preleção sobre as surpreendentes leis do poder mental cósmico constataram que o poder das palavras poderia proporcionar-lhes resultados fabulosos. Sugeri-lhes que escolhessem certas palavras que lhes fossem estimulantes e as repetissem seguidamente, durante 10 ou mais minutos, 2 vezes por dia. Muitos disseram-me que trabalhavam em escritórios e que nem sempre podiam repeti-las em voz alta, e que, por isso, passaram a escrever os desejos que queriam ver realizados e a repeti-los mentalmente, de vez em quando, transmitindo gradualmente, dessa forma, aquelas ideias ao seu subconsciente. Uma daquelas pessoas, um vendedor de seguros, proclamou corajosamente: estou agora atraindo somente os homens e mulheres que dispõem de dinheiro e estão interessados na educação dos seus filhos e em seu próprio bem-estar. O uso persistente dessas palavras colocou-o em contato com um número muito maior de pessoas do que anteriormente. As ideias lhe surgem agora como que saídas do nada e lhe tem possibilitado realizar grandes coisas na vida, sob os seus mais variados aspectos. Lembre-se de que o poder das palavras é uma das maiores dádivas concedidas ao homem por Deus. Os animais não podem falar nem rir. Você precisa adquirir consciência de que pode usar suas palavras para abençoar ou amaldiçoar, para fazer o bem ou o mal, para produzir riqueza ou pobreza, enfim, para seu benefício ou malefício. Deixe de usar o poder das palavras contra você mesmo. Faça sempre o bem, para que na vida possa colher flores e não espinhos. Palavras solucionam herança. Uma mulher de São Francisco, na Califórnia, velha amiga minha, telefonou-me há algum tempo atrás e disse-me que seu pai não a havia incluído em seu testamento, que estava ainda em curso de homologação, e que a herança fora deixada para ser dividida igualmente entre os outros 5 membros da família, no caso, seus irmãos e irmãs. Por sugestão minha, ela entregou o caso a um advogado e 3 ou 4 vezes por dia, durante 15 minutos, passou a dizer com convicção estas palavras: a herança será objeto de um reajustamento harmonioso, divino. Aquilo que pelo direito divino me pertence será meu. Abençoo meus irmãos e minhas irmãs e sei que sou também abençoada por eles. Estou certa de que o caso terá um final feliz. Após cerca de uma semana, seu advogado informou-a de que seus irmãos e irmãs não desejavam que ela contestasse o testamento, pois eram de opinião que seu pai fora injusto por ter ela se casado com uma pessoa de outro credo religioso, que o assunto não dizia respeito a seu pai e que estavam todos de acordo de que ela deveria ser igualmente contemplada na divisão da herança. Houve assim, realmente, o reajustamento legal e harmonioso, que proporcionou a cada um dos herdeiros uma parcela igual da herança. Palavras que curam. As palavras são a droga mais poderosa da humanidade. Rudyard Kipling, e a Bíblia diz o seguinte: ele enviou sua palavra e os curou. Salmos 107, 20. Todos nós podemos usar palavras que curam em nosso próprio benefício ou em benefício de outros. A razão de não recebermos resultados imediatos reside na natureza da nossa fé ou crença. Eis a seguir o procedimento a adotar no uso de palavras que curam em benefício de outras pessoas, sejam elas um ente querido ou apenas um amigo. Sinta a presença de Deus, que é também a presença de harmonia, da saúde e da paz, em seu amigo, através dele e à sua volta. Veja-o sob a proteção de Deus. Mesmo que a outra pessoa não perceba, deseje sua cura e acredite sinceramente nela. Proceda desse modo várias vezes por dia, se o desejar, para fortalecer a sua fé. A cura pode verificar-se devagar ou rapidamente, de acordo com a sua fé. Você estaria enviando a sua palavra, isto é, o seu pensamento ou sentimento, à pessoa em questão. O profeta Isaías disse: o Senhor deu-me a língua dos que são instruídos para que eu saiba sustentar com palavras o que está cansado.
Isaías 50:4. Quem pode medir o valor de uma palavra de amor, de exaltação, de louvor? Um certo menino não conseguia aprender. Os professores achavam que era um caso perdido. A mãe, entretanto, era rica e poderosa em termos de fé e amor e frequentemente, durante o dia, proclamava: Deus gosta do meu filho e olha por ele. A inteligência e a sabedoria de Deus se manifesta através dele. Meu filho é uma perfeita expressão de Deus. Esse menino é agora absolutamente normal e vai muito bem na escola. Eis aí um exemplo da riqueza espiritual das palavras, quando impregnadas de amor e compreensão. As palavras daquela mãe tiveram o poder de harmonizar e de curar os problemas do seu filho. Palavras determinam pagamento. Uma firma de engenharia tinha muitos fregueses em débito, atingindo no total a importância de quase $30.000. O gerente da carteira de crédito mandou relacioná-los e todas as manhãs, antes de começar a trabalhar, pronunciava as seguintes palavras: O fulanos de tal está prosperando bastante e seus recursos estão se multiplicando. Ele é honesto, sincero e justo, e paga prontamente suas dívidas. Dou graças pelo recebimento do seu cheque de pagamento. Que Deus o abençoe também a nós todos. Eu lhe dou graças por tudo isto. Estas palavras, ou comando, transmitidas ao seu subconsciente, atingiram a todos os seus fregueses em débito, induzindo-os a resgatar suas dívidas em menos de um mês. Suas palavras de fé e convicção foram aceitas por seu subconsciente e telepaticamente recebidas pelos fregueses em atraso, que anteriormente haviam ignorado os frequentes avisos de cobrança. Palavras proporcionam emprego. Uma mulher, com cerca de 60 anos, reclamava que não conseguia obter emprego, pois todas as portas lhe eram fechadas em consequência da sua idade. Passou então a fazer a seguinte oração: Sou filha de Deus, que me consegue empregos proveitosos e satisfatoriamente remunerados, proporcionando-me sempre uma nova oportunidade. Essa mulher adquiriu nova força e confiança em si própria, que se tornaram imediatamente evidentes. Em pouco tempo, após visitar algumas agências de emprego, conseguiu empregar-se muito bem, impressionando seu empregador pela estabilidade, lealdade e sabedoria acumuladas através dos anos. Palavras solucionam problemas. Uma jovem secretária trabalhava para um homem muito exigente, que era até mesmo algo sádico em sua linguagem. Não obstante, dizia para si própria: Não há homem como ele no universo. Deus pensa, fala e age através dele. Pouco tempo mais tarde, seu empregador entregou a direção dos negócios a seu filho, que se acabou apaixonando pela secretária. O autor sente-se feliz em dizer que teve a satisfação de oficiar a cerimônia do seu casamento. Aquela jovem mulher adquirira o comando das suas palavras e veio a obter uma resposta divina. Quando se fala com base na figura do Ser Infinito, as palavras adquirem caracteres de verdade, de poder e acabam por se concretizar. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Síntese do capítulo 14. Repasse estas verdades. 1. Seu pensamento é traduzido pela palavra. As palavras representam o arsenal da sua mente. Os pensamentos são coisas que se manifestam pelas palavras. 2. Suas palavras são mais poderosas do que a energia atômica ou nuclear. As palavras podem ser usadas para empregar o poder atômico nas artes medicinais ou para impulsionar um navio através dos oceanos. Podem também fazer com que essa mesma energia seja utilizada para a destruição. 3. Deixe que suas palavras sejam prenhes de espírito, sentimento, e dê-lhes vida e significação para que você possa desfrutar dos seus resultados sob a forma de experiências, funções e eventos. 4. Você pode proferir palavras de comando, tais como: Minhas palavras curam, revigoram, fazem prosperar, dão satisfação e tornam ricos todos aqueles com quem negocio.
Estas palavras farão com que seus negócios floresçam e prosperem. Suas palavras constituem o corpo do seu pensamento. 5. Farás decretos que serão bem-sucedidos. Jó 22, 28. Ou então, suas palavras se transformam em carne, isto é, adquirem forma no mundo em que se vive. 6. Suas palavras são o elemento mental de produção das imagens em nosso próprio ser em nosso mundo. 7. Aprenda a falar com autoridade. Acredite implicitamente que seu subconsciente obedece à sua palavra, a qual por sua vez é a sua convicção. 8. Use palavras que o estimulem, fascinem e agradem e repita-as com frequência, pois é essa frequência de pensamentos em sua mente que faz com que se realizem milagres em sua vida. 9. Deixe que suas palavras fluam com base em Deus e na verdade, para que todos os assuntos e problemas tenham uma solução harmoniosa. 10. Segundo Rudyard Kipling, as palavras são a mais poderosa droga da humanidade. Seu pensamento e sentimento são a sua palavra, que pode curar não somente você próprio, como também outras pessoas. Pense na presença de Deus e demonstre interesse sincero, pois assim maior será a sua compreensão e, correspondentemente, a sua capacidade de fazer o bem. Uma criança retardada pode ser recuperada com esse procedimento. 11. Suas palavras podem induzir os fregueses em atraso a saldar suas dívidas. Peça a bênção de Deus para eles, o que sensibilizará o subconsciente deles e os levará a proceder de forma correspondente. 12. Se você está à procura de emprego, use as seguintes palavras com sentimento e convicção. Sou filho de Deus, que me consegue empregos proveitosos e bem remunerados. Dou-lhe graças pela ótima situação que desfruto. 13. Se outra pessoa lhe fala asperamente ou usa linguagem desagradável, proclame ousadamente que Deus vive em seu íntimo e que não existe outra pessoa no mundo como ela. Admita que Deus é tudo e todos e que pensa, fala e age através dele. Aceite esta verdade e experimente a alegria de uma oração satisfeita.